Acho que ontem foi feita uma matéria com a foto minha conversando com o César e o presidente, que aquilo ali ela pode dar uma conotação diferente. Quem é aqui de Joinville sabe que a presença do presidente é uma presença constante. Hoje ele está ali, ele vai ali no campo, vem sorrir com a gente, sapato, lá na arena. Isso é na vitória, na derrota, no empate, em qualquer momento o presidente está junto. E quando se passa, presidente e César estão conversando com Maria, depois de um resultado 3-0, isso tem uma conotação que é uma cobrança dentro do campo. E o Joinville não é um clube amador, jamais vai ser feita uma cobrança dentro do campo, para a imprensa ver, exposto daquele jeito. As cobranças aqui são feitas de uma maneira interna, dentro de uma sala, trancada, a gente resolve com pessoas inteligentes que nós somos. Tá? Outra coisa, depois da coletiva, depois do jogo lá em Itu, eu falei que aquela derrota faz parte do processo de formação da equipe. Quando eu falei processo de formação, nas nossas vidas nós temos que errar às vezes para nós corrigirmos erros, nós vamos aprendendo com os erros. Eu não quis dizer que o time está em formação, eu não quis dizer, e jamais eu vou usar desculpa. E eu não vim aqui falando que nós estamos sem 12 jogadores, nós estamos sem um grupo titular, jamais eu usei desculpa nenhuma para qualquer tipo de resultado, e jamais vou usar. Porque a partir do momento que eu faça isso, eu estou desmerecendo os jogadores que estão treinando. E como vocês viram aqui no final, acabou o treinamento, o grupo titular, o grupo principal fez o trabalho tático como o time titular faz. Por isso que eu não tenho preocupação quando eu perco um jogador que é considerado titular e coloco outro, porque eu sei que ele vai entrar e vai executar a função, porque está preparado para isso. E o terceiro assunto, já é uma coisa mais complexa, quando se fala de sistema tático de uma equipe, você não está dando uma opinião, é uma informação que você está dando. Se você passar uma opinião errada, você vai estar fazendo um mau jornalismo. Então, por isso que às vezes o Emerson é rotulado que botou 4 zagueiros, eu fiquei totalmente alheio à internet, tenho uma rede social que eu fiquei totalmente alheio, e depois de um tempo eu abri várias piadas com vai botar 4 zagueiros, jamais nós jogamos com linha de 4 zagueiros ou 3 zagueiros, jamais. Eu acho que a maioria dos jogos que eu fiz aqui no Joinville é com 4-3-3, é com a equipe leve, tá? Uma equipe organizada, como eu costumo falar para vocês. Nós estamos no momento que o clube está se erguendo, tivemos um começo difícil, mas volto a dizer para vocês, nós precisamos, para que o Joinville tenha um ano positivo, da ajuda de todos. E agora não é o momento de estar criando uma coisa negativa. Nós temos um jogo decisivo contra o Inter, nós estamos liderando a nossa competição a nível estadual. Nós vamos buscar a classificação contra o Ituano, e para isso é preciso que, lógico, depois que passe agora esses jogos do Catarinense, é preciso que se faça uma mobilização geral, como se faz aí o Atlético Mineiro, eu acredito, lotar a arena. E quando se começa com essas coisas assim, esvazia o estádio, vocês sabem disso aí. Tá? Então, sou totalmente aberto a críticas, procuro responder todas as perguntas de vocês, mas eu achei uma coisa totalmente de mau gosto. Isso vai é feito para a rede nacional, vai ver, tá lá o presidente cobrando essa, e não foi feito nenhum tipo de cobrança. O que nós estávamos falando ali, nós estávamos tratando da viagem para Chapecó, que nós vamos de avião, nós estávamos tratando de contratações, o presidente não estava abrindo a pasta ali, mostrando nenhum documento para mim, ele estava mexendo no celular e mostrando a ligação de um jogador para mim, que nós estamos em contato, era aquilo que está sendo feito. Então procure se informar primeiro, para depois fazer uma matéria daquele tipo que eu achei totalmente tendenciosa e de um mau gosto danado. Emerson, vamos começar antes. Feliz Páscoa antecipada para você e para sua família. Você tem aquela lógica de time que treina, time que joga, você costuma não esconder as coisas e hoje treinou novamente num 4-3-3. O Eduardo foi poupado com alto índice do CK, o Thiago Luiz foi escalado. Essa seria a sua única dúvida ou já está resolvido? Joga o Thiago. Nós temos mais um treinamento amanhã na Arena, onde nós vamos definir a equipe. O Thiago Luiz e o Eduardo vem revezando. Então, são características diferentes. O Eduardo é um meia mais à antiga, aquele meia mais cadenciado, aquele meia que ele circula mais a bola, e o Thiago é um jogador mais agudo, às vezes funcionando até como um terceiro atacante, um jogador que chega um pouco mais na área. O Eduardo não, ele procura armar mais as jogadas. E o restante da equipe, se nós não tivermos mais nenhum problema, deve ser o mesmo. É uma partida importante, uma partida que eu considero fundamental para o Joinville. Podemos manter a nossa posição na tabela, ou quem sabe até aumentar a nossa distância dos nossos concorrentes.
E para isso o grupo está totalmente mobilizado. Ficamos muito tristes com o resultado de Itu. Sentimos bastante, temos caráter, somos profissionais. Mas o grupo hoje já está melhor, já assimilou bem o golpe. E é aquilo que eu sempre falo para o meu grupo. Às vezes não ganha uma luta aquele que bate sempre, aquele que sabe assimilar os golpes, né? Da melhor maneira. Então nós assimilamos e vamos fazer um grande jogo no domingo juntamente com o nosso torcedor novamente. Emerson, a gente viu também o Marcelo Costa e o Jael treinando, até participando aparentemente com normalidade no trabalho tático. Queria saber se tem já a intenção de utilizá-los a partir desse jogo contra o Inter de Lages ou é muito prematuro? O Jael está afastado, mas está próximo o retorno dele. Não posso afirmar para vocês que vai ser na quarta, que vai ser domingo, não será ainda. Mas o retorno dele está próximo. Ele está fazendo todos os trabalhos com normalidade. Precisa entrar um pouco mais em forma, né? É um jogador que tem de força, é um jogador de área. Ficou muito tempo sem jogar e seria ainda prematuro colocar para jogar ele no jogo de domingo. Mas para a sequência é possível que o Jael comece a ser incorporado ao elenco e o seu aproveitamento seja gradativo, né? Em relação ao Marcelo, há uma pequena possibilidade do Marcelo. Hoje ele trabalhou em 2 períodos, fez todas as atividades que um jogador da posição dele faz. Ele arrancou, chutou, bateu na bola, se deslocou. Então, aparentemente, o Marcelo está apresentando todos os sintomas. Não apresentou nenhum sintoma de dor, né? Não se queixou. Mas vamos respeitar a posição do nosso departamento médico, do nosso departamento físico, e a posição quanto ao Marcelo sairá amanhã no último treinamento da Arena. Emerson, não abordando a derrota em si na quarta-feira, mas utilizando ela num assunto que você falou no final do jogo, foi a zona de conforto. O Joinville vinha de vitórias, vinha de um crescimento. E de repente essa quantidade de vitórias em sequência positiva, uma dessas poderia até atrapalhar no próprio estadual. Você acha que, utilizando essa derrota, para você é importante conversar sobre isso, sobre os jogadores, para justamente mostrar que eles não são aqueles imbatíveis novamente, que de repente tem que ficar ligado no Internacional? É isso que eu falei, que faz parte do... Foi nisso que eu estava querendo me referir, né? Que faz parte do processo. Assim, Juliano, quando você faz um trabalho que é difícil, né? Ou você tem uma prova, ou você tem uma matéria difícil para fazer, o que a tua mente quer fazer depois? A tua mente quer descansar. Você quer descansar, né? Quer sair de férias, ou quer passar um final de semana. E nós, do futebol, nós não temos isso aí, não tem jeito. Já tivemos que embarcar no avião e subir no avião, melhor assim, e ir para Itu fazer um jogo decisivo de mata-mata. E o mata-mata, o teu aspecto psicológico, ele tem que estar lá em cima, porque são 2 jogos. Você não tem 3, 4 jogos para fazer depois, né? Foi isso que aconteceu, eu acredito, né? Porque foi geral, não foi de 1, 2, 3 jogadores, foi geral. Cobramos os jogadores depois do jogo, cobramos mesmo, há uma cobrança na hora, eu não deixo para falar depois, eu já falo no vestiário. O grupo é um grupo inteligente, entendeu? Estava todo mundo muito triste, mas eu acredito que isso aí vai servir de sequência para a temporada. Temos mais 60 jogos por fazer, eu sei que esse resultado de Itu é difícil de reverter, mas nós vamos trabalhar com todas as forças, somos capazes de fazer isso aí. E passou, é pôr uma pedra agora. Eu acredito que o que aconteceu em Itu jamais acontecerá durante o ano e serviu para crescimento de todos. Emerson, o fato de o Joinville entrar em campo já sabendo dos resultados do Figueirense e Joinville te dá de alguma maneira alguma vantagem para esse confronto contra o Inter? Porque tem aquela coisa de tirar um pouquinho o pé, às vezes acelerar um pouco mais o jogo, ou não tem nada disso? Eu pensei que você ia usar a palavra pressão, que é que o resultado não vai interferir em nada. Não vai interferir em nada porque nós estamos com 13 pontos e 13 pontos não é o suficiente para você conseguir a vaga para a final. Então nós temos que continuar pontuando. Vamos saber do resultado, talvez, dependendo do que acontecer, possa nos dar uma tranquilidade a mais para que a gente possa buscar o resultado com tranquilidade. E eu falo isso aí mais a nível externo, né? Porque o torcedor, daqui a pouco, sabendo que o Joinville não perde a liderança, ele pode ter um pouco mais de paciência com a equipe. O Internacional é uma equipe que dentro de casa está tendo dificuldade, fora de casa conseguiu bons resultados, é uma equipe experiente,
é uma equipe que está viva na competição ainda. Eu acredito que... Eu falei que tinham 3 equipes no páreo, o Internacional está no páreo, né? Esses 2 resultados que ele conseguiu com o Metropolitano colocaram o Internacional dentro da competição novamente. Eles jogam conosco aqui com a possibilidade de entrar na disputa, e nós estamos atentos. Tivemos uma conversa depois do jogo, conversamos hoje, trabalhamos. É um grupo muito trabalhador, o grupo que tem aqui no Joinville, como não poderia ser diferente. É um grupo muito inteligente, sabe do que está acontecendo na competição, sabe da importância desse jogo, e contamos com o apoio do nosso torcedor, com o apoio de todos, para fazer um grande jogo no domingo novamente e sairmos da arena vitoriosa, que vai servir para que o Joinville dê mais um passo rumo ao objetivo, que é classificar. Emerson, falando ainda sobre o Inter, né? Ele deve ser, talvez, a equipe surpresa aí do campeonato, né? E um dos grandes jogadores, o Marcelinho Paraíba, né, que está fazendo um grande campeonato, um dos artilheiros aí da competição com 8 gols. Enfim, qual é o cuidado que tem que ter, se tem que ter um cuidado com esse jogador que está sendo decisivo nas partidas do Inter? O Marcelinho é um jogador que é difícil de marcá-lo, porque ele atua... o sistema tático que o Mabilha montou no Internacional com ele, com o Reinaldo, é muito inteligente. Ele priorizou os 2 jogadores, né? Praticamente a equipe do Inter joga em função do Marcelinho e do Reinaldo. E ele não tem uma posição definida do meio campo à frente. Ele é tipo de um líbero de ataque, né? Ele funciona como líbero de ataque, o Reinaldo um pouco mais centralizado, né? na posse de bola. Ele não tem uma função tão defensiva, de retornar para marcar. Eles fazem uma espécie de uma linha de 4, com o Chimole, com o Diogo, com o Lucas Gabriel e com o atacante, ora o menino lá, o Bacabal, ora o Gustavo, né? que fazem essa função de retornar. E ele fica solto na frente justamente para atuar nas costas do nosso volante. Daí a quantidade de gols de fora da área, porque como ele joga nas costas do volante, quando os volantes saem para fazer a marcação, ele recebe essa bola nas costas do volante e ele tem espaço para arrematar de fora da área. É um jogador muito inteligente, um jogador que é perigosíssimo. Conseguimos, de certa forma, evitar que ele arrematasse de fora da área, que ele tivesse tanta liberdade no jogo lá de Laje. Ele teve, a partir do momento que ele conseguiu se desvencilhar dos nossos jogadores na jogada individual, né? Mas já é o segundo jogo que nós vamos fazer com o Inter. Já analisamos bem a equipe do Internacional, assim como eles analisaram bem o Joinville. Sabemos da importância desse jogador, mas temos que nos preocupar com todo e demarcar a área de atuação do Marcelinho, que é mais ou menos ali na entrada da área, né? Na entrada da área ele é muito perigoso e é mortal. Então alertamos os jogadores e esperamos no domingo neutralizar essa jogada forte do Inter. Emerson, como que você recebeu a notícia de que o Weber Roberto Lopes apita o jogo de domingo? Normal, ele é do quadro da FIFA, é um jogo importante que envolve classificação, é feito sorteio e tô tranquilo, não tenho nenhum problema pessoal com o Weber. Eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Eu acho que a verdade apareceu, aquilo que eu falei, que eu não era mentiroso, a verdade apareceu numa situação agora que aconteceu recentemente. Até então eu não tinha tido nenhum problema com ele. Ele apitou, eu venci jogos com ele, um 3-1 do Avaí, que eu falei, um clássico lá da capital. O Weber foi que apitou o jogo. Ele tem um tratamento com as pessoas que às vezes ele vem, ele conversa, ele sorri, e de outras maneiras um pouco mais ríspido. Comigo nunca tinha acontecido nenhum tipo. Antes, lá no jogo lá de Criciúma, antes da expulsão, nós tínhamos tido um diálogo muito amigável antes, tranquilo. E encaro com normalidade. Eu acho que a Federação Catarinense de Futebol tem pessoas muito inteligentes, sabe o que está fazendo, e nós temos que jogar futebol, não se preocupar com a arbitragem. É assim que eu procuro conduzir os grupos que eu dirijo, e vai ser assim no domingo também. Emerson, numa última entrevista coletiva do Nereu, ele falou da necessidade que o Joinville tem de chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos com um time base. Nesse bom momento do Jack no Campeonato Catarinense, nota-se que pelo menos tu está próximo dessa equipe base ou dessa espinha dorsal. Tu tens essa convicção que vai conseguir, inclusive,
satisfazer esse desejo do Nereu de chegar no Brasileiro com um Jack escalado pelo torcedor, digamos assim? É um desejo de todos, né? Eu acho que o time bom é um ditado popular que o torcedor sabe na ponta da língua, com as pequenas variações que tem, né? Eu não gosto muito de estar falando do ano passado, né? Porque eu acho que foi feita uma história muito bonita, está o quadro ali, foi feito os livros, está contada a história. E 2015 não quer dizer que tudo que você fez em 2014 vai dar certo em 2015, né? Nós já tivemos exemplos agora no começo da temporada. Acredito que se não tivermos a equipe base formada ainda, nós já vamos ter pelo menos um modelo de jogo e o sistema tático que a equipe vai jogar. E aí é só adequar as peças. Temos jogadores importantíssimos ainda que estão por voltar. Temos jogadores que nós vamos agregar no nosso elenco ainda, que eu acredito que vão fazer a diferença. Mas o que eu fico contente e que me deixa satisfeito é que as coisas estão voltando a entrar no eixo, como se fala. A equipe está jogando com intensidade, está jogando com inteligência, está jogando com organização. E aí a sequência de definir a equipe, do goleiro ao ponto esquerdo, como se diz na língua, vai ser uma coisa natural e vai acontecer, eu acredito, mais rápido que todo mundo espera. O Emerson, no jogo contra o Criciúma, a gente viu um amplo domínio da equipe do Joinville, um Criciúma marcando na sua linha de defesa mesmo, não estava nem marcando na intermediária de ataque. E a gente viu nesse Joinville alternando entre paciência, mas também muitas vezes uma ansiedade, algo que a gente falava muito no ano passado, né? Aquela coisa de decidir. Mas o Joinville não estava com o placar reverso, nada, estava dominando para tentar fazer o primeiro gol e fez. Chegando numa fase final, que também envolve essa coisa de classificação, de chegar numa final, essa palavra novamente é uma coisa que tem que controlar e tem que realmente, com um grupo novo, tentar arrumar e botar isso na cabeça deles para ter a calma certa, principalmente no jogo em casa? Até sobre isso aí, de ter ansiedade, eu estava vendo uma entrevista daquele jornalista inglês que ele do Sport TV. Isso aí. E aí ele estava fazendo um comentário muito interessante. E depois também eu vi uma entrevista do René Simões que eu achei interessantíssima também. Ele falou, o René Simões, depois eu vou voltar pro jornalista inglês. O René Simões, ele falou que ele pôs uma meta para a equipe do Botafogo, que era conseguir dar 500 passes certos por jogo. 500 passes certos por jogo. Ele não se preocupando em fazer gol, era 500 passes certos por jogo. A equipe que ela dá 500 passes certos por jogo, ela vai ter o amplo domínio do jogo. E, logicamente, vai ficar mais próximo de fazer o gol, né? E esse jornalista inglês, ele fala que assim, os sistemas táticos, quando você joga com duas linhas, se a bola entrar aqui do lado direito, se a bola está com o meu lateral esquerdo, a equipe adversária ela vai balançar toda a marcação para o lado. Então eu não posso ir reto. Se eu for reto, eu vou jogar essa bola longa, essa bola vai voltar. Eu tenho que fazer então curvas. Eu tenho que fazer curvas, diagonais, trocar bolas, né? Trocar a bola. E isso muitas vezes, quando se vai jogar em casa, o torcedor não tem paciência, a bola volta para o goleiro, já tem um burburinho, aí o goleiro sente esse burburinho, o goleiro já joga a bola lá, ou a bola entra aqui no zagueiro, o zagueiro já sente e nós temos que ter paciência no jogo da arena. Eu acredito que pelo menos aqui no Campeonato Catarinense, não tem uma equipe que jogue mais com o goleiro do que a equipe do Joinville. O nosso goleiro, ele pega 20, 30 vezes, ele dá 30 toques. Eu não estou computando tiro de meta, faltas às vezes na intermediária por jogo. É passes que ele recebe. E vários gols que nós fizemos, isso já ano passado, esse ano também, ele surgiu de passe do nosso goleiro. A bola saiu redonda do nosso goleiro, com qualidade, e nós conseguimos criar jogadas ofensivas. Para isso, é preciso que o torcedor ele entenda como é que o treinador, como é que a equipe trabalha, né? Lá na Espanha, fala-se que a equipe do Barcelona, eles querem que o Barcelona ganhe de 1-0 e fique com a bola o restante do tempo. Faz um gol e fica com a bola. Já a equipe do Real Madrid é outro estilo de jogo. Querem ataque, né? Então, é isso que essa mescla eu estou pedindo para que meus jogadores tenham. Tem momentos que você tem que trabalhar bem a bola, você tem que ter a posse. Por exemplo, aqui no jogo quando nós fizemos 1-0 com o Criciúma, eu não estou aqui desmerecendo o Criciúma praticamente ele abdicou de jogar ali, se fechou todo lá atrás.
E os momentos de perigo que ele teve, as faltas que ele conseguiu criar, foi em bolas que o Joinville apressou a jogada e nós tomamos contra-ataque, né? Então ali nós temos que ficar com a bola, esperar o momento certo de atacar, de fazer o segundo gol e matar o jogo. Então esse equilíbrio, né, é que eu estou trabalhando com a minha equipe. Vai ser preciso, nós vamos precisar ter muito isso aí na Série A, porque são jogos com equipes de muita qualidade técnica, onde se você precipitar um passe, se você acelerar o jogo de uma maneira indevida, você está arriscado a tomar um contragolpe, tomar o gol e praticamente acabar com o jogo, né? Mas pouco a pouco nós estamos melhorando, já houve evolução e eu acredito que esse crescimento vai continuar. Emerson, talvez até um outro fator que você não citou aí, mas que colabore para essa troca de passes boa, é um jogador extremamente técnico jogando agora como um segundo homem de meio de campo, que é o Wellington Saci. Ele começou o catarinense do ano passado jogando de lateral, migrou para o meio de campo e agora está desempenhando essa nova função até aqui muito bem em 3, 4 jogos. O Saci achou uma nova posição no Joinville e vai ficar, ou é só porque o Anselmo está fora? Tem um quarto assunto aí que eu queria assim colocar para vocês têm que me ajudar, cara. Tem que me ajudem aí, me ajudem, porque assim, ó, vocês são formadores de opinião. Aí eu vejo assim, ó, o lateral esquerdo Wellington Saci, o Coringa William Pop. Assim, vamos levar assim, vamos aprender junto aqui, né? Vamos crescer junto. Eu vou levar num altíssimo nível aqui. O Cristiano Ronaldo, ele joga de ponta direita, ele joga de ponta esquerda, ele joga de centroavante, ele volta para marcar lateral, ele marca volante. E o William Pop é a mesma coisa. Estamos trabalhando nesse jeito, nós estamos seguindo, não podemos ir na contramão do futebol, né? Hoje os jogadores têm que ser completos. Hoje, quando ele estiver jogando aberto de ponta direita, vai ter momentos que o Suelton vai passar dele, vai fazer o cruzamento, só que o Suelton não vai ter como voltar para fazer a recomposição defensiva. Então, em determinado momento, o William Pop vai ser o nosso lateral direito. E aí ele tem que saber marcar. Quando ele estiver naquela posição, ele vai ter que saber executar a função de um lateral direito, né? Então, o Saci, como se joga hoje futebol, ele está retornando para as origens, ele está indo para a linha de 4. O Saci jamais ele foi lateral de linha de 4, porque ele tem muita dificuldade de marcação. Ele tem muita dificuldade. Hoje, se o Saci, nós temos que ir lá para a Série A. Nós temos que imaginar o Saci, e eu não estou dizendo que daqui a pouco o Saci não pode jogar de lateral esquerdo, tá? Eu não estou dizendo isso, que nunca jamais ele jogará de lateral esquerdo. Ele pode ir, tá? Pode jogar numa emergência, mas eu tenho que imaginar o Saci marcando o Dudu do Palmeiras, eu tenho que imaginar o Saci marcando o Emerson Sheik do Corinthians, eu tenho que imaginar o Saci marcando o Luan do Atlético Mineiro. Você está me entendendo? É uma disparidade física muito grande hoje. Hoje o Saci o que é? Ele tem um bom passe, ele tem uma qualidade de passe, ele tem uma qualidade de finalização, ele faz a equipe jogar, ele é um jogador que tem muita personalidade, então ele se adaptou muito bem a essa posição de lateral esquerdo, de jogador de meio campo. Por quê? Porque ele tem as valências físicas e ele tem a característica para jogar ali. O Rogério não tem a característica para jogar ali, o Rogério tem uma característica para jogar de zagueiro, não é verdade? Então, vocês têm que me ajudar nisso, porque às vezes é rotulado, então daqui a pouco aparece o Rogério de zagueiro, não pode jogar, tá de lateral esquerdo. Ano passado o Joinville jogava com 4 volantes, volta ano passado. O Everton está agora jogando no Fortaleza, o Everton está jogando de meia esquerda, né? Joga o Dudu Cearense e o Correia, né? Aquele do Palmeiras, e o Everton está jogando na meia esquerda. O Ratinho está jogando na linha da frente. Joga o Valdir, que é o lateral direito, e o Ratinho está jogando como um ponta direita lá no Mojimirim, né? Então é preciso eu sei que não acontece isso muito nessa nova geração que vocês estão aqui, mas o pessoal da antiga é chato demais, cara, é chato demais com isso aí, e forma opinião e fica chato pro treinador ouvir algumas besteiras. E eu não gosto de ouvir besteira, cara, não gosto de ouvir besteira, eu fico louco ali no campo, ali, procuro me controlar ao máximo. Mas quando vem uma besteira, vem uma coisa assim de pessoa inteligente como vocês são, a gente fica magoado. E pior que nós não temos o direito de resposta, né? O direito de resposta que é dado. Então me ajudem nisso aí, me ajudem. O Saci é um jogador de Joinville que ele pode jogar, ele é polivalente. Pronto, essa é a palavra aí. Ô Emerson, tudo que acerca essa negociação do Joinville com o Marcelinho Paraíba, óbvio que tem esse contrato que ninguém pode falar, mas o que você espera do Marcelinho amanhã? Você acha que ele vai tirar um pouquinho do pé? Você acha que o Marcelinho entra para querer mostrar mais serviço? Como que você está se preparando para o camisa 10 dele? Não,
Quanto a essa negociação, eu estou alheio, estou preocupado com os jogadores que estão aqui no Joinville. A partir do momento que eu falar do Marcelinho como jogador do Joinville, eu vou estar sendo antiético com os jogadores que estão aqui. A partir do momento que ele assine o contrato, que ele seja apresentado, né, que a negociação seja definida, a gente pode falar do Marcelinho como um jogador do Joinville. Nunca trabalhei com o Marcelinho, mas tem jogadores que já trabalharam e tem profissionais que trabalharam comigo também, de preparador físico, de dirigentes que já trabalharam com ele. Eu só ouço maravilhas dele, que ele é muito profissional. Então, como bom profissional que ele está defendendo as coisas do Internacional de Lages, ele vai vir para cá com a intenção de jogar futebol. E é um jogador experiente, eu acredito que isso aí não vai mexer com ele não. Então nós não temos que estar preocupados com isso, nesse momento.